Olá, tudo bem? Eu resolvi gravar esse vídeo hoje porque aconteceram 3 eventos na sequência de confusões diagnósticas e questionamentos que chegaram nesses últimos 2 dias para mim e que eu achei que é importante a gente lembrar. Então é o seguinte, muita criança hoje em dia está sendo investigada e diagnosticada como autismo, como transtorno do espectro autista, sem o ser. Por quê? Então vamos lá. Todo diagnóstico de psiquiatria, todo diagnóstico de comportamento é baseado em sintomas clínicos, Então são queixas, sinais apresentados pela criança que muitas vezes eles coexistem, em várias patologias. Então assim, às vezes você tem sintomas que existem tanto na criança com TDAH, na criança com TEA, você tem crianças ansiosas. Então assim, para tudo a gente tem que ter o bom senso de ver se aquele sintoma que está acontecendo no meu filho, ele é importante o suficiente para diferenciar ele do grupo. Então, aquilo está fora do normal, da faixa etária, do grupo que ele pertence, do ambiente que ele vive, ou aquilo é um hábito cultural, ou aquilo é padrão da turminha dele, da idade dele. Primeira coisa. Então, é um sintoma que se destaca. Segundo, esse sintoma que se destaca tem que causar prejuízo funcional. Então, tem que causar um problema para a criança. Eu sempre falo que criança agitada nem sempre é hiperativa. Criança é agitada por si só, Criança quer brincar, quer pular, quer correr. E antigamente as crianças tinham quintal, brincava com 20, 30 crianças na rua, podia fazer várias coisas. A mãe sabia no final do dia, quando chamava para entrar, que ralou o joelho. Hoje em dia, eles ficam muitas vezes sozinhos dentro de casa, numa casa ou num apartamento, sem poder brincar, sem ter o que fazer, estão entediados, estão ansiosos e incomodam, porque o pique da criança é outro do que do adulto. E aí ele é rotulado de hiperativo sem nunca ter sido. Na verdade, é uma criança que não tem liberdade de brincar, Então, primeira coisa, o sintoma tem que ser algo que se diferencie do que é esperado para a faixa etária e para o grupo a que ele pertence e que cause prejuízo. Então, por exemplo, tem adultos que fazem milhões de coisas, acorda cedo, corre, vai na academia, trabalha o dia inteiro, faz faculdade, faz pós-graduação, mas faz tudo bem feito. Essa pessoa é hiperativa? Não, essa pessoa trabalha pra caramba, pode ser workaholic, Mas assim, você não pode chamar de transtorno uma coisa que não atrapalha a vida da pessoa, Então, o sintoma tem que atrapalhar. A função da criança é o estudar, o brincar, o se relacionar com amigos. Então, se está fazendo eu perder amigos, se está fazendo as pessoas da família não querer a minha presença, se eu não estou rendendo na escola por causa disso, então isso é um problema, E a outra coisa é o tempo em que isso acontece. Acontece uma vez por mês. Não é tanto problema, é uma coisa constante que realmente está afetando a vida. Então, isso é uma coisa. Primeira coisa que a gente tem que ver tem que ser diferente, tem que atrapalhar a função e tem que ser frequente, constante, que dure meses. E o principal, que é o problema maior que eu vejo hoje em dia, é que a situação não pode ser melhor explicada por outro diagnóstico. E por que eu estou falando isso? Por causa desses 3 casos que aconteceram de me procurar para conversar. De crianças que tinham outros diagnósticos, de hiperatividade ou de distúrbio de processamento auditivo e que passaram por alguns colegas, terapeutas, que trabalham especificamente com autismo e as pessoas suspeitaram de autismo. Mas em nenhum desses casos as crianças tinham comprometimento social. Então, se você tem uma criança com distúrbio de processamento auditivo central, você vai ter uma criança com atraso de linguagem, com dificuldade escolar, com dificuldade na alfabetização. E é muito importante a gente lembrar que a gente não gosta daquilo que a gente vai mal.
Então, é normal que a criança que tenha dificuldade de aprendizagem seja agitada em sala de aula, não queira fazer as atividades, não queira fazer tarefa. E nem por isso ela é hiperativa, muitas vezes ela só não está acompanhando. A partir do momento que você faz uma reformulação psicopedagógica e oferece aquilo que a criança precisa, ela passa a se interessar e gostar, porque ela começa a ver resultado, ela começa a ver que ela consegue. E isso é uma motivação para ela, né? O distúrbio de processamento auditivo central é muito frequente e muito pouco diagnosticado corretamente, né? E se você pega uma criança com um DEPAC, que tem, por exemplo, um quadro ansioso misturado, já vem de uma família ansiosa, tem pouco convívio social na família, que é muito comum hoje em dia, as famílias que só trabalham e as crianças não têm com quem brincar, não têm amiguinhos. Essa criança entra na escola com dificuldade escolar, sem costume de ter amigos, às vezes ansioso, então não quer que mexa nas coisas dela, tá amedrontado, pronto, é autista. Porque fala errado, porque não quer ficar na escola, não quer obedecer. Não é assim, gente. Então, assim, eu acho super válido que existem os hiperespecialistas de cada doença, mas a formação diagnóstica, ela obriga que a gente tenha uma noção de toda a psiquiatria, né? De toda a neurologia. Eu tenho que saber o que é esperado para aquela faixa etária, o que é esperado, o que é próprio da idade. Ah, tem 2 anos, não está falando e faz birra, é autista? 2 anos é a idade da birra. Então, tem que haver mais comprometimento do que isso. A criança não pode ter a criatividade do brincar, a criança vai ter uma dificuldade de imaginação, a criança vai ter uma rigidez de comportamento. Não é simplesmente fazer birra. Por quê? Porque não é preencher risquinho, fazer teste. Porque se for assim, vamos parar todo mundo. O computador dá diagnóstico, dá tratamento, põe no aplicativo e você dá diagnóstico. Não é assim. E outra coisa, uma consulta, ninguém pode dar diagnóstico de nada. Você vai ter uma suspeita para risco de autismo ou você suspeita que seja um DEPAC ou uma dispraxia, uma praxia de fala, e aí você vai fazer exames, vai investigar, você vai entrar com intervenção adequada e depois de 6 meses a 1 ano você vai reavaliar para ver se realmente é aquilo que você suspeitou ou se foi só um probleminha de adequação ambiental, pedagógica ou de estimulação. Tem muita criança hoje pequena que pouquíssimo conversa. Por quê? Porque pai e mãe trabalham e fica o dia inteiro no celular, no tablet e na televisão. E eu digo que a televisão ensina a gente a ser autista, porque você chora, você fala e a pessoa da televisão continua olhando para o lado. A televisão não interage com você, ela não responde o que você pergunta. Então a criança vai aprendendo a não dar bola. Tem muita criança de 2 anos que vem nos procurar com muitos sintomas de autismo, mas a estimulação é extremamente inadequada. Os pais trabalham o dia todo e quando chega é assim, é jantar, tomar banho e fazer dormir. Então essa criança não brinca, essa criança não conversa, essa criança não tem atenção. Criança que não tem atenção dá muito problema de comportamento, faz birra, grita, dá show, tem um comportamento opositor muito importante. Então, gente, esse vídeo hoje é um apelo ao bom senso. Criança precisa de estímulo, precisa de diálogo, precisa de brincar, sentar, colo, afeto. E se toda a adequação de ambiente foi feita, se as terapias foram aplicadas, se eu descartei doenças físicas e neurológicas, então eu posso fazer um diagnóstico de comportamento ou psiquiátrico, sabendo que não existe uma só doença no mundo, não existe só TDAH, não existe só TEA, não existe só desafiador. Muitas vezes é uma criança depressiva, é uma criança ansiosa, é uma criança sem estímulo. E se eu não tiver essa noção ampla de diagnóstico, eu vou dar diagnósticos errados. E tem muita criança com diagnóstico errado hoje em dia, o que acaba virando um círculo vicioso, porque os pais vão passar a tratar essa criança diferente muitas vezes, ou vão colocar em terapias que muitas vezes não estão podendo nem arcar com o custo,
que não era exatamente o que precisava. Tudo isso é fabuloso quando o diagnóstico é correto. Então, gente, um apelo ao bom senso, cuidado com diagnósticos de uma única consulta, cuidado com diagnósticos de testes de fichinha. Preencher critério não é diagnóstico. Se você pegar uma pessoa... Eu já peguei criança esquizofrênica que veio com laudo de TDAH, porque era agitado e não prestava atenção. Só que a criança era totalmente incoerente, um discurso fragmentado, sem linha, né? Tinha alucinação, tinha delírio, mas ninguém perguntou. Só perguntou se era agitado. Então, gente, consulta de 5 minutos não é consulta. Diagnóstico de uma consulta não é diagnóstico, né? Então, saiba muito bem o que a gente está procurando. Precisa ter um bom profissional que trabalhe com criança, que conheça o que é esperado para o desenvolvimento neurológico da faixa etária e que tenha bom senso. Se o profissional não te perguntou como é a rotina da criança, essa criança brinca, essa criança dorme, como que ela é no meio social. Às vezes a criança fora de casa é super tímida, mas em casa é super bem relacionada, conversa, tem interesse, puxa papo, né? E aí você vai falando, poxa, não é autismo, ela é tímida. Tem tudo isso. Então, é mais um apelo, um alerta. Se tem uma pulguinha atrás da orelha do diagnóstico, vamos procurar um profissional que tenha um atendimento um pouco mais prolongado, né? Digamos assim, a consulta mesmo tem que ser um pouquinho mais demorada, leva tempo para a gente entender o que está acontecendo, né? Um profissional que não dê diagnóstico em uma consulta, em testes de computador e testes de fazer xizinho. A gente usa testes de xizinho e testes de computador para triagem, jamais para fechar um diagnóstico, né? Então, é isso. É um alerta porque a gente começa a se preocupar um pouco. Se preocupar com a quantidade de laudos de deficiências que nunca existiram. E que você vai rotular uma criança e tirar a chance dela de ter uma vida normal, né? Enfiar ela num milhão de terapias sem necessidade, sendo que ela só precisava brincar. Tirar a chance também dos pais melhorarem o convívio familiar, deles perceberem que eles precisam menos financeiro e mais presença na vida das crianças, sentar para brincar no chão, ler livrinho. Falta tanto isso hoje e muitas vezes não é por má vontade, os pais querem, mas a gente está tão numa vida louca, corrida, com tanta conta para pagar, que a gente esquece que o principal para a criança é o contato, é o olho no olho, é o afeto, é o tanto que a gente estimula. Então, gente, as doenças existem, mas a gente precisa saber diagnosticar. Qualquer dúvida, procure um bom neuropediatra, um bom psiquiatra infantil da sua região, tá bom? Um abração.